Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Uai, né, Luquinhas? Estamos aqui de novo Estamos no de Pod novo, Uai e vamos com a mesma roupa, com a mesma detalhe, né? A gente não toma banho porque hoje não é sábado. A gente só toma, ainda mais nesse frio. Você tá doido, maluco, né? Então, estamos começando mais um Pod Uai. Eu sou o Lucas Silveira, esse aqui é o Frank Santiago. Sou eu. Estamos falando diretamente do canal 12 na net. Estamos também no YouTube, que você pode curtir, comentar e compartilhar. E hoje nós vamos trocar uma ideia com o João Zuba, ele presidente. Então, assim, nós estamos mal vestidos. Ele é o presidente do Mock Bets, o time de futebol americano aqui da cidade de Montes Claros. Seja muito bem-vindo ao Pod Uai novamente, né? Porque nós já gravamos uma vez com ele, o áudio ficou horroroso. Mas agora nós estamos gravando tete a tete ao vivo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado de novo por nos ceder essa entrevista. Se apresente, meu amigo. Como o Lucas já falou, o Frank também, meu nome é João Zuba. Eu sou presidente do Montes Claros Bets, e sou advogado também, egresso da FUNORTE. E, como eu disse, é um prazer estar aqui. É um prazer sempre recebê-lo. E antes de você começar, como que um advogado se interessou por futebol americano? Então, sou formado desde 2012, vai fazer 10 anos agora. Né? Inclusive, formei com esse... Não pode falar isso. Ao lado desse jovem. A idade, não pode Né? falar. 10 anos Formei formado. junto com o Lucas, na FUNORTE 10 anos atrás. E eu comecei a acompanhar futebol... Por minha causa também. Em termos futebol americano, por volta de, salvo engano, 2014 para 2015, a gente estava assistindo a gente, por acaso, assistiu o Super Bowl 49, foi New England Patriots e Seattle Seahawks. E aí, eu já conhecia o esporte, todo mundo conhece, né? Mas eu não tinha essa qualquer relação, só conhecia. E a gente assistiu o jogo, foi um jogo sensacional, inclusive. Foi bom. Foi, e a partir dali, eu passei a desenvolver um interesse, né? Procurei me inteirar a respeito da NFL em linhas gerais. Até que eu realmente passei a gostar bastante. E eu comprei uma bola despretensiosamente. Comecei a comprar material da NFL, passei a torcer para o New England Patriots, comecei a comprar camisas e tal. Até que chegou um ponto que eu resolvi começar a bater bola com os amigos. Isso no final de 2018. E aí de lá para cá, foi aumentando gente, a gente se reuniu em cima do projeto. Em 2019 a gente fundou o time. E como que funciona a fundação do time, as regras? Porque o futebol americano tem umas regras meio complicadas e explicar isso para um brasileiro, norte mineiro, é difícil. A primeira coisa é se desvincular completamente do conceito da NFL. Totalmente. Não adianta. Ali é uma situação muito atípica com relação ao Brasil. Existem as ligas universitárias, a liga universitária, né, dividida em vários bowls. Existe a NFL com as 32 equipes estáticas, né, quer dizer, não tem rebaixamento, acesso, são sempre as mesmas 32 equipes desde 2002. Às vezes acaba uma, entra outra, mas não existe esse negócio de cair e voltar e etc. Né? O futebol americano é bem Falaram definido que ia cair mesmo. quanto a isso. Né? No Brasil é diferente. No Brasil existem equipes estaduais, né? Estaduais não, existem competições estaduais, competições nacionais, né? A gente no Brasil tem essa característica, inclusive no futebol mesmo, né? de se reunir em competições estaduais, tem campeonato mineiro, campeonato paulista, campeonato carioca, e no futebol americano não é diferente, né? Diferente de outros países que têm a modalidade de alguma maneira. Enquanto associação, né? A gente foi fundado de fato em 2019, e de direito para fins legais, né, com CNPJ, etc., desde o dia 10 de dezembro de 2020, a gente tem um CNPJ regular. E hoje somos associação privada sem fins lucrativos, que até a SAF não, porque a SAF é só para o futebol, né, tem essa peculiaridade. Com relação Mas aos tem esportes, algo parecido com a SAF para o futebol americano? Não. É porque é o seguinte, as federações só aceitam CNPJ enquanto associação. Não aceitam CNPJ de empresa. Pode ter uma empresa auxiliar, alguma coisa assim, mas para se fundar, para se federar, melhor dizendo, você tem que ser uma associação privada. Entendeu? Ela segue o molde do futebol até a SAF. Porque a SAF, ela entrou para o futebol, etc., foi criada, Sociedade Anônima do Futebol, ela não serve para outras modalidades, não serve para o vôlei, não serve para o handebol, não serve para o futebol americano. E ela, então, esses outros esportes ainda estão um passo atrás do futebol nisso.
Entendi. Tem uma federação de futebol americano no Brasil. Tem uma Confederação Brasileira Federação de Futebol Brasileira. Americano e tem a Federação de Futebol Americano de Minas, a FENFA. E tem nos outros estados também. As regras que vocês seguem é da Confederação Nacional. É o seguinte, no Brasil, falando do full pad, que é a modalidade principal do futebol americano, que é aquela dos equipamentos, capacete e tal, a gente segue as regras da CBFA, que por sua vez seguem as regras do IFAF, que é como se fosse a FIFA do futebol americano, né? E que no Brasil, por exemplo, a gente segue o mesmo tipo de regramento em campo das ligas universitárias americanas, que são um pouco mais simples, levemente, do que a NFL mesmo. E FAF, você falou, é como se fosse a FIFA do futebol americano. Isso. Com sede nos Estados Unidos ou não tem isso? Não. Salvo engano, a sede hoje é na Europa. Eu tô te perguntando isso pelo seguinte, porque a impressão que a gente tem, não sei se os Estados Unidos ele é muito regional com essas coisas. Mesmo o futebol parece que eles não seguem muito a FIFA. Inclusive, nessa questão de futebol aí, eles nem tinham pênalti. Quando iniciou o futebol lá, Era diferente. Um shootout, que você corria em direção ao goleiro. Eles têm as regras deles Sim. E é diferente pro... A gente pode assemelhar muito ao basquete, né? Por exemplo, existe a FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete e tal, e existe a NBA. A NBA, ela tem certas regras totalmente diferentes da FIBA, e por exemplo, a Confederação de Basquete, não sei, CBB, eu acho, ela segue as da FIBA. É muito parecido. A NFL é igual a NBA nesse sentido que você está falando também? Sim. Ela segue uma regra própria? Sim. E as ligas universitárias Isso, já... exatamente. A gente pode pegar o extrato da NFL, o extrato da NBA, é muito parecido. É muito semelhante. Né? Inclusive com relação à Federação Internacional, etc. E aqui, como é que foi essa criação, assim? Você falou que surgiu, vocês se reuniam para jogar, até chegarmos, por exemplo, nessa camisa, que é muito bonita, inclusive, se você puder mostrar aí para a galera, a camisa do Mock Bets, esse roxo aí, bem bonito. Pode pegar, Frank. Não quebra, não. Não, é porque é pesado, é bem no estilo dos Estados Unidos, que eu já vi algumas. Essa, na verdade, é o modelo passeio, né? Que a gente tem. Não é um modelo para jogo. Mas ela segue o mesmo padrão. Se quem estiver nos assistindo quiser uma... A gente tem a loja online no site da Kickball, que é a nossa fornecedora. Inclusive que fornece para as maiores equipes de futebol americano do Brasil, fornece para o Galo, fornece para a Seleção Brasileira de Futebol Americano. Né? Então, E como é que foi chegar, tipo assim, de uma galera que se juntava para bater bola para chegar nisso? Foi o seguinte, no final de 2018, né, como eu disse, eu já tinha comprado uma bola e tal, e tinha interesse de fazer alguma coisa com isso. Não queria deixar a bola só enfeitando lá em casa, né, que era o que acontecia. Aí eu tenho um amigo, muito meu amigo, o Thiago Lacerda, que não é um ator. Ah, que pena. Queria que fosse um ator. Mas é muito meu amigo, hoje não mora aqui em Montes Claros mais. E ele era do rugby, né? Ele tem uma história no rugby aqui, o time de rugby aqui tem mais de 10 anos já. E o Mock Monsters. Pedro. Não. Esse é o time de futebol americano que começou e acabou. Tá. O rugby é o Terremoc. Terremoc, e olha eu falando bobagem. Esse é o time de futebol americano que foi um projeto de 10 anos atrás que não rendeu. Enfim, coincidentemente, as mesmas cores, nossa, sem eu saber, depois que eu descobri. Mas, enfim, aí eu conversei com o Thiago. Aí o Thiago, na época, ele estava, de certa maneira, vinculado ao rugby. E ele falou assim, olha, está tendo treino de rugby aos sábados. Inclusive, salvo engano, né, nós não temos vinculação alguma, mas eu acho que os treinos deles continuam no mesmo local e no mesmo horário dessa época, de 2018. E ele falou assim, vamos lá depois do treino, leva sua bola, a gente começa a brincar e tal. Isso foi, salvo engano, por volta de outubro de 2018. Aí eu e ele falou assim, não, vamos fazer umas rotas e tal. Aí lançava, fazia recepção, eu lançava, ele fazia recepção. Não é porque ele levava uma GoPro de cabeça para fazer uns videozinhos e tal. Mas totalmente despretensioso. Até que ele né, pensou assim, vamos juntar mesmo o pessoal e tal, pra gente fazer uma brincadeira. E eu estava em alguns grupos aqui na cidade que falavam sobre a NFL. Hoje eu não estou em nenhum mais. Aí, na época, a gente foi... Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, só que vamos sair daqui. Porque esse campo não sei o nome do campo. Ele fica na avenida, na Mestre Fininha, ali perto da rotatória, perto da maçonaria do Salão Maçônico, um campo de terra. Não sei. Então, Mestre Fininha, Correio Machado. Quase perto da rotatória, um campo de terra, a loja maçônica fica na esquina, enfim. É longe. Não, nem tanto. Mas não, é perto, é um terrão. Ele falou assim, vamos... Campo de terra. Vamos passar a fazer os treinos sábado pela manhã no BNB.
porque a mãe dele é sócia proprietária, alguma coisa assim, não sei como é que funciona a política lá. E no início ele chamou algumas pessoas. Chamou um outro amigo nosso chamado Peu, o Tim. Nisso eu descobri que o Léo, que é um grande amigo meu, amigo de Lucas também, estava interessado no esporte, e ele e os irmãos dele, Léo tem uma gangue de irmão. Aí ele Queremos a gangue toda aqui. Não, a gangue toda não, pelo amor de Deus. Aí ele foi e chamou os irmãos dele e a gente começou a se reunir. Aí a gente virou o ano, foi para 2019, até que por algumas divergências, Thiago saiu da ideia, né, do projeto inicial, que não tinha nome, não tinha nada. Ele até te mostrou ideias de nome lá, graças a Deus as dele não foram adiante, porque eu não gostava dos nomes. Aí ele saiu e aí ficou eu, o Léo e o Arthur, que também é do time, que entrou mais ou menos nessa época. E a gente resolveu guiar os esforços em cima de um projeto. Né? Procuramos outro campo, passamos a treinar no campo Terra Preta, no bairro Canelas. Né, que era um campo que a prefeitura estava mexendo na época e tal, estava vazio assim. Ainda era pré-pandêmica, não tinha nenhuma dessas discussões sobre horário, máscara, impossibilidade, distanciamento, nada. 2019, início do ano. E a gente se reuniu nesse sentido e montamos o time. Né? Em maio de 2019 o time saiu. Né? E foi o primeiro passo, assim, até essa fase inicial foi até desde o início das brincadeiras, jogando bola e tal, até realmente a gente se reunir em cima de um time. Mandamos fazer umas camisas aqui na cidade e tal, não era nada disso. As camisas mais simples e tudo mesmo, escolhemos as cores, escolhemos o nome, escolhemos a logo. Né? A logo, inclusive, eu fiz com outro amigo nosso, que o Lucas também conhece, o Fred. Frank também conhece. Vai de reto. E aí a gente começou a partir daí, né? Assim, esse foi o marco inicial, a gente pode dizer. Né? Desde a formação até essa época. Nisso, a gente se viu diante de um impasse, porque é o seguinte, o Arthur e o Léo, a gente tinha zero experiência com futebol americano. Zero. A gente nunca tinha jogado nada. Na prática mesmo, nenhum dos três tinha familiaridade com o esporte. Eu nunca joguei absolutamente nada, sempre fui péssimo. Verdade, horrível em qualquer tipo de esporte. Não vem ao caso. Léo também, coitado, Léo também é péssimo em esporte. O Arthur, ele tem um atleticismo maior, é 10 anos mais novo que eu. O Arthur tem acho que uns 22 anos, tem 32. Mas também não era aquela coisa toda. Ele já tinha feito, inclusive, teste no Galo, passou no teste. Mas um teste para você entrar numa equipe é totalmente diferente de você conhecer, de você ter, de você saber jogar. Né? E nenhum de nós sabia. E por milagre, né? Posso dizer que foi milagre, o Paulo, que hoje é o nosso treinador, se tornou um amigo meu, não o conhecia. Ele veio para Montes Claros e procurou um time, Instagram, Facebook e tal, e achou a gente. E o Paulo ele já tinha jogado em equipes de futebol americano full pad. Ele tinha jogado no Piratas da Serra, que, salvo engano, não existe mais. Ele jogou no Betim Bulldogs, na fundação, que hoje é o Cruzeiro. Né? Então, o Paulo já tinha uma rodagem de futebol, já tinha participado de campeonato. Né? Ele já tinha um certo know-how. E aí ele veio para o time, a gente é um cara tranquilo, bom de mexer demais. Ele foi e falou com a gente, falou assim, olha, é muito boa a iniciativa de vocês, mas vocês têm interesse em brincar ou vocês têm interesse em formar uma equipe de verdade? Eu falei, não, o interesse nosso é formar. A gente já tinha uma noção da cena do esporte, no estado, no Brasil, de certa forma, sabia que o esporte estava em franca ascendência. Eu falei, não, a gente tem interesse. Ele falou, então tá, então eu vou ajudar vocês. Nisso a gente alçou ele para a diretoria temporária que a gente tinha, né, diretoria inicial, e ele se tornou o treinador, o head coach do time, e é até hoje. O único head coach que o Montes Claros Betis teve desde a fundação até hoje é o Paulo, que continua conosco, inclusive. Né? E hoje o time está completo, assim, jogadores, reservas, se precisar? Então, aí eu tenho que explicar uma outra coisa. A gente fundou o Montes Claros Betis com a identidade, com a intenção de se tornar uma equipe de full pad. Helmet, shoulder, os equipamentos completos, toda aquela quantidade de atletas, né? A gente, para ter uma equipe boa, funcionando, regular, a gente precisa de 55 atletas. Boa. Para ter uma equipe enxuta, precisa de 33. Né? O Mock Betis hoje está... Vamos lá. Não, o físico de vocês é interessante para isso. Inclusive, eu já chamei várias vezes o Lucas, mas ele é preguiçoso. Então, e o que acontece? A gente tinha essa intenção. Só que o tempo foi passando
E a gente percebeu que a gente precisa, para a gente se organizar enquanto equipe, a gente tinha que dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? E aí foi isso que a gente fez. A gente por hora a gente não está empenhado nessa modalidade full pad. Não estamos, inclusive a gente só está na aquisição de material pouco a pouco, para não precisar de muito recurso futuro. E passamos a disputar o flag, que é uma modalidade mais simples do futebol americano. Inclusive, essas nós já disputamos campeonatos, 2, inclusive. O Full Pad, por enquanto, é um projeto que a gente tem, mas neste momento, não. A gente vai... E como é que é o flag? Tá. O flag football, eu poderia ter trazido as flags, que eu não teve treino, inclusive. O flag football, ele é uma modalidade mais simples, né? Enquanto o Full Pad, por exemplo, a gente precisa de ter 33, no mínimo. No flag, no mínimo, você precisa de 10. No flag 5x5, né, que é o disputado no Brasil e que é disputado mundialmente, que muito provavelmente já está certo, já que vai começar a ser disputado nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. O flag, você coloca uma espécie de cinto, não é um cinto qualquer, é um cinto realmente regulado pela IFAF e com 2 fitas ao redor, uma de cada lado. E aí você para a jogada puxando. Então não tem o contato, não tem o tackle, né? Para derrubar o atleta, não tem nada disso. Não tem a queda. Não, ele pode cair. Mas acontece, inclusive, assim, na teoria não tem contato. Na prática, a gente que já disputou o campeonato, acaba tendo. Eu falei a queda porque é aquela queda com capacete. Não tem o tackle, não tem cabeça com cabeça, não tem nada disso. Inclusive porque não utiliza equipamento, né? E a gente passou a disputar, a gente ficou nessa ideia do full pad, insistindo, dando murro em ponta de faca, desde quando a gente começou até o meio do ano passado, mais ou menos em agosto. E aí, inclusive porque teve pandemia, foi prejudicial em muitas situações, mas a gente foi, quando marcaram o Mineiro de flag, a gente falou, não, vamos dar um passo para trás, vamos focar no flag, ficar no flag 1, 2, 3 anos que seja, e aí a gente volta para o full pad. E, aliás, sem abandonar o flag, inclusive. Eu te perguntei isso porque volta e meia você sempre está divulgando, tem seletivas, né? Sim. Ao todo, já realizamos 5. Né? A última agora é dia 19. Então, assim, a gente... 19 de junho. A gente tem... o ingresso de atletas no time, ele funciona a partir de seletivas e a partir de indicações, de entradas. Então, um amigo leva um amigo, enfim. Mas as seletivas são importantes para isso. Nós vamos agora para aquele rápido intervalo, para vocês acompanhando a programação aí do canal universitário, os outros programas, e daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Pod UAI aqui, com o João Zuba, né, presidente do Mockbets. E aí, vocês gostaram da programação do canal da TV Funorte? Tem programação para todos os estilos e todos os gostos aqui. João, além do time de futebol americano... Você foi muito natural, inclusive, nesse agora. Você me interrompeu, velho. Uma pergunta séria aqui. Você me interrompeu. É por isso que nós estamos no Pod UAI, não no F5. Pergunta aí.
João, eu ia te perguntar o seguinte, depois que o Lucas interrompeu sem necessidade, como sempre. João, o time está crescendo muito, né? Sim. A gente está em ascensão, a gente pode dizer isso, né? E não é só a parte esportiva, tem uma parte social também que vocês desenvolvem, que é muito interessante. Sim. Nós já realizamos algumas ações, né? Campanhas de doação, a gente já realizou, salvo engano, umas 3, tanto de doação para o Asilo, São Vicente de Paulo, quanto para a Fundação Sara. Né? A gente sempre se engaja em certas... Isso não chega a ser uma campanha ativa, mas mais uma campanha de rede social, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, que são pautas importantes, né, para a sociedade de modo geral. A gente participou até de uma campanha interessante, né, que foi com relação aos índios venezuelanos que vieram para cá, para o Brasil, e vários aqui em Montes Claros. A gente fez uma campanha específica de doação de alimentos, porque eles não comem qualquer alimento, né, enfim. Então, assim, a gente, desde nossa doação de sangue, a gente já fez campanha também. Então, desde o início do time, a gente se engaja nesse viés social. Inclusive, eles também, o Mockbets fez, quando eu fiz o sorteio para arrecadar os fundos lá do exame do meu filho, o Mockbets também fez uma doação, um jogo de copos. Foi interessante. Muito bonito, inclusive, o jogo de copos. Quem quiser encomendar aí, pode É. procurar o João, que ficou muito bonito. Tem um jogo de copos e uma tábua que eles fazem de madeira lá, linda. Sim. Entendeu? O logo do Mockbets é muito bonito. Tem também a questão se a pessoa quiser ajudar vocês financeiramente, alguma empresa, alguma instituição, patrocínio. Então, a gente está aberto a todas as possibilidades, né? Assim, a gente está aberto a patrocínios, a gente está aberto a parcerias, né? Hoje, recentemente, inclusive, a gente fechou essa parceria com a FUNORTE, que eu entendo vai ser muito proveitosa no que diz respeito à estruturação da equipe, né? A FUNORTE tem no DNA dela desde sempre, em fomento ao esporte, enfim, acredito que vai ser bem satisfatória. Mas a gente está aberto a patrocínios, tanto em questão pecuniária quanto apoio mesmo. Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, você citou aí a Kicks que distribuiu a camisa, mas os equipamentos, eles são importados ou já tem uma empresa confiável que faz no Brasil? Então, depende. No caso do helmet, do capacete, não. Eu posso estar equivocado, mas o Brasil não tem empresa nacional para fazer. Então a gente normalmente compra de fora, compra recondicionado. A gente está adquirindo, né, esses equipamentos progressivamente para entrar no full pad, então logo em 2023, 2024 que seja. E aí é mais difícil mesmo esses equipamentos. Tanto que se você for comprar um helmet novo, zero, é R$ 2.500. Mesmo no caso da modalidade flag, você falou que tem um cinto. Esse cinto também é produzido? Esse cinto também não é vendido no Brasil, ele é importado. Só que ele acaba sendo mais barato. Né? Agora, o shoulder para o full pad, ele é fabricado no Brasil já. O shoulder é aquela proteção de ombro. Aquela proteção de ombro, de peito. Ele é fabricado no Brasil, sim. Tem uma empresa que fabrica em Belo Horizonte, inclusive. A maioria dos nossos, a gente deve estar com 12 hoje. A gente precisa de mais ou menos 22, 24 para poder começar a voltar a treinar, né? Especificamente no full pad. Então, essa empresa, ela fabrica. Não é nossa parceira, mas eles fabricam. E, ó, quem tiver a ideia e quiser ganhar uma grana, começa a fazer capacete. Vai vender igual água aí, ó. Mas não é só fazer, tem que ter uma qualidade, tem que ter uns termos. Tem que seguir um padrão internacional, né? Não tem jeito. A gente tem empresas no mundo que fazem isso, a Riedel, tal, várias empresas, mas tem que seguir um padrão internacional, creio eu. E no Brasil aqui nós vemos muito os times de futebol com aqueles patrocínios na camisa e tal. No futebol americano tem isso ou é porque eu costumeiramente não vejo nas camisas os patrocínios? É porque não tem mesmo os patrocínios ou é porque não pode? Não, vamos lá. Na NFL, vamos falar um pouco disso, não tem. Só tem a única coisa comercial que tem na camisa da NFL é a logo da Nike, que distribui para as 32 franquias da NFL. Né? Contudo, no basquete, por exemplo, hoje eles já aceitam um patrocínio na camisa. Eu que acompanho o Celtics, por exemplo, salvo engano, é a GE. Um exemplo. No Brasil, não. No Brasil, não existe regra nesse sentido. A gente tem patrocínio à vontade. A gente tem na camisa, inclusive, né, atrás. Então, assim, no Brasil não tem esse tipo de coisa. A gente pode ter patrocínio normal. Tanto que o Cruzeiro, quando começou, quando era BH Eagles, virou Cruzeiro, a logo da SADA ficava aqui, em cima do número. Então, no Brasil não tem esse tipo de impedimento, não. E aqui em Montes Claros, como é que está sendo essa questão de apoio para você? Você citou a FUNORTE,
Tem algumas outras empresas ou situações que apoiam vocês, pessoas mesmo, né? Pessoas físicas também? Tem sim. Na verdade, uma das guinadas da equipe foi quando a gente fechou com o Society, né, na Arena Minas, do meu amigo Guilherme. Fechamos com ele no início de 2020, inclusive em meio à pandemia, aquela situação que está bem complicada na época, né, a gente fechou com o Guilherme. E estamos com ele até hoje. Hoje, a equipe feminina, a partir dessa parceria com a FUNORTE, a masculina vai participar, vai treinar sobremaneira no JK e no Amazonas a gente já está. E a feminina vai continuar no Society por enquanto é uma equipe ainda menor. Né? A gente tem um restaurante Absoluto, que também é um parceiro nosso, que esse é um patrocinador mesmo. Né? E fora os parceiros, assim, os profissionais, né, que nos ajudam. A Amanda, nossa personal, que é personal trainer, só que é nossa preparadora física. O Cleidson, que é nosso fisioterapeuta, junto com o Jefferson, excelente. Inclusive, acho que vocês já entrevistaram o Jefferson, Jefinho, que é fisioterapeuta, um baixinho. Não sei. Eu acho que não, você não, acho que o Frank sim. Já conversei com ele. Já, o Jefferson, inclusive viajou um colega nas 2 competições que a gente participou. Excelente profissional. Nós temos também nutricionistas, acho que é o Rafael, se não me engano. Então, assim, nós temos equipe de profissionais que nos apoiam, né, que auxiliam a gente, fora os parceiros e patrocinadores. A Importados de Nova York, que é uma empresa de Belo Horizonte, que vende esses equipamentos para a gente com valor mais moderado, né, reduzido. Então, a gente tem esse pessoal que tem um apoio, sim. Própria kickball. E agora, a FUNORTE, que ainda a gente não colocou a logo na camisa, mas a partir das próximas camisas, a gente vai levar a logo da FUNORTE também. Mais ou menos uns 10 anos atrás, foi isso mesmo, uns 10 anos atrás, eu vi o Alexandre Frota, que hoje é deputado, divulgando o time de futebol americano do Corinthians. Sim. Na época, se eu não me engano, hoje eu acho que o Alexandre Frota deve estar com 60 anos de idade, beirando isso. É impressionante. Na época ele estaria ali com seus 50, 40, alguma coisa. Tem um limite de idade, e outra coisa que eu achei interessante também, você falar que tem um time feminino, que é uma coisa que a gente não vê muito no futebol americano. Vamos lá, respondendo a primeira pergunta. O Frota, ele realmente jogou no Corinthians, na época, o Corinthians Team Rollers, que eu acho que é o time mais antigo do Brasil, se não for o mais. Ainda existe esse time hoje? Existe, o Team Rollers existe sim. Disputa as ligas nacionais, disputa os campeonatos em São Paulo, né? Inclusive, independentemente de questões políticas, o Frota ele está até apoiando a construção de um estádio multiuso para o futebol americano lá agora, enquanto deputado. Não sei como Isso vai ser em São Paulo? Em São Paulo. Mas não sei como é que tá, enfim, não sei como é que é essa situação. Eu vi por alto, mas vai rolar. Parece que vai rolar. E sim, a gente tem o feminino. Não, você perguntou do limite de idade. Limite de idade não tem. Não, o nosso atleta mais velho, o Marcos, ele tem, apesar de que ele entrou com o objetivo do Full Pad, não disputa o flag, mas se a gente retomar o Full Pad, ele vai participar. Ele tem 46 anos. Né? Quando a gente disputou o Mineiro, lá em São João del Rei, em dezembro, o Linho, que era o QB, o quarterback, né, o que lança, da equipe que foi vice-campeã do Monte Santo, acho que ele tem mais de 40. Então, assim, não existe limite de idade. Tom Brady? Não precisa nem falar, né? O maior jogador da história do futebol americano está arrumando os 45 anos. Então, não existe limite. Não parece que tem. Né? Não existe limite de idade. Existe condicionamento físico, condições físicas. Existem várias situações. Agora, porque é atleticismo, né? Tem gente que tem gente que não tem. Mas não existe limite de idade, não. A gente coloca uma base. A gente não aceita atletas com menos de 16 anos. Né? E de 16 a 18 com autorização dos pais. Mas é uma predileção nossa. Não quer dizer que criança não possa jogar. Porque como a gente tem um viés de competição, a gente prioriza atletas que possam ser inscritos em competições. Mas limite não. E o feminino? O feminino a gente sempre teve interesse, na verdade, né? Só que era muito difícil engajar uma mulher nesse tipo de esporte sem o devido conhecimento é muito complicado. E o que a gente fez? Desde sempre teve umas meninas no time, 2, 3, e aí elas faziam um treino paralelo, assim. Ficavam lançando bola e tal, mas não estava sendo propositivo. E a Paloma, que é do rugby também, entrou na nossa equipe e tal, e eu percebi que a Paloma é professora de educação física, a Paloma, salvo engano, ela é professora de educação física, ela joga pela seleção mineira de rugby, ela é uma atleta fenomenal e ela também tem esse interesse no estudo do esporte. E eu fiz um convite para ela, para que ela capitaneasse o feminino.
Aí, porque o Paulo sozinho estava dando conta, né, evidentemente. Porque a gente já está nessa pegada de competição. Aí ter que dar conta também do feminino estava meio complicado. E aí ela fez isso. Tem 2 meses que as meninas estão treinando regular. E de 2, 3 meninas passou para 12 já. Né, com treino só delas, com o equipamento que elas utilizam, né, as flags que elas utilizam, as bolas delas são menores, as bolas IF, elas são um pouco reduzidas assim. E o feminino está andando aí, não está começando, né, efetivamente, porque antes era só um ensaio, agora está realmente começando, como eu falei, com os dias de treino dela, com os horários delas, e a gente torce para que... E tem disputas oficiais femininas também, igual você falou, o Campeonato Mineiro? Tem sim. No Mineiro que a gente disputou, em dezembro, em São João del Rei, teve o masculino e o feminino, junto, assim, não junto, né, no mesmo local, mas elas disputando contra elas e a gente no masculino. A Copa do Brasil, que a gente disputou agora em abril, a gente disputou o Regional Regional Sudeste 1 em Guapimirim, no Rio. Mas as meninas disputaram o Regional Sudeste 1 em Miguel Pereira, no Rio também. Então, todos os regionais, eu posso estar equivocadíssimo, mas todos os regionais tiveram feminino e masculino. E aproveitando aí que você está falando dos campeonatos, como foi a participação do Mockbets no Campeonato Mineiro? Na Copa do Brasil. Isso. E o que isso trouxe de benefício, além da experiência, Claro, óbvio, né? Mas o que mais trouxe disso? E antes de você responder, a premiação, ela é em dinheiro? Como é que é? Igual no futebol a gente vê, campeão ganha não sei o quê. Cara, então, primeiro eu vou falar da premiação, que é uma coisa mais objetiva. Na verdade, esse negócio de premiação é complicado, porque nessas competições da Copa do Brasil a gente já foi eliminado, mas acho que vai ter uma premiação. E no Mineiro, creio que não teve. Mas olha para você ver, no Mineiro de futebol, esse ano, não teve premiação. O Atlético foi campeão em cima do Cruzeiro, não teve premiação. É o futebol no soccer. Não teve nada. Não teve. Não teve premiação. Então, assim, na verdade, os clubes tiveram mais despesa com o Campeonato Mineiro, Cruzeiro, Atlético, América, enfim, do que com o retorno. Nem o Galo, que foi campeão do Mineiro, teve. Acho que o único campeonato, eu cheguei a ler isso, acho que o único campeonato foi o Paulista. O Carioca não teve também. Carioca também não. Então, Da crise, dessas... Não, tem que acabar mesmo. O campeonato regional. O Mineiro é deficitário, apesar de que, enfim, eu acho que não era legal. Mas, enfim. E a participação suas lá? Vamos falar do esporte, que realmente interessa. Na nossa participação no Mineiro foi muito interessante, cara, porque, assim, na verdade, a nossa equipe, desde a fundação, desde o início, né, nunca tinha disputado nada contra ninguém. Nunca tinha disputado nada contra absolutamente ninguém. Né? E a gente caiu num grupo interessante lá. Ganhamos, o nosso saldo foi 2 vitórias, 2 derrotas. Iniciamos, o nosso primeiro jogo foi uma vitória, inclusive. Uma vitória satisfatória demais, ganhamos de 42-6. 42-6 não é 42 gols, não. 42 pontos, né? Aí depois perdemos um jogo para nós mesmos e também para o adversário, que é muito bom, nossos amigos do Juiz de Fora, do Imperadores. Perdemos um jogo acirradíssimo para o pessoal que foi vice-campeão, perdemos de 27-24, por um lance que a gente poderia, inclusive, ter ganhado o jogo, contra o pessoal que foi vice, né, que foi uma equipe cheia de atletas do Rio e tudo, e foi um gostinho para a gente ver como é que eram os atletas do Rio, e quando a gente viu na Copa do Brasil, a gente viu que era complicado. E o último jogo contra o Ouro Preto a gente ganhou, né, então assim, um saldo positivo, a gente teve o 3º melhor ataque da competição, a defesa ainda precisava melhorar, mas foi muito satisfatório o Mineiro. O treinador foi eleito revelação. O Paulo, nosso treinador, ele foi considerado, bem lembrado, foi considerado o melhor treinador do campeonato. Né? Nós tivemos atletas que chamaram muita atenção, né? 2 eu posso até citar, que é o Diego, que é o nosso blitz, que é o no flag é um pouco diferente, mas é o atleta que na hora da linha ele ataca o outro QB, para tentar tirar a flag ou impedir de jogar. E o nosso QB, o Abraão, eles foram muito chamaram muita atenção, né? Ok, encerramos a participação, em dezembro do ano passado, viramos o ano, nos inscrevemos na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil foi um capítulo à parte. É uma competição em um nível que a gente sequer tinha chegado perto no Mineiro. A gente caiu num grupo terrível de difícil. Terrível de difícil. A gente caiu num grupo que tinha 3 equipes. A gente caiu no grupo contra o Volta Redonda, Falcons, o RFA, que é uma equipe formadora de atletas, uma equipe sensacional, e o Vasco. E, inclusive,
O logo do Vasco é lindo. É muito bonito mesmo. É lindo o logo do time do Vasco. Quem pode colocar aqui, ó, o logo do time do Vasco da Gama. Imperadores. Vasco Imperadores. Maravilhoso. Muito bonito bonito. Eu acho que é o mais bonito que eu já vi. Não, mas bonito é o meu. E aí, a gente fez um jogo acirrado contra o Volta Redonda. Contra o RFA, a gente fez o pior jogo da história do time. O RFA, inclusive, que foi campeão do regional. É um time muito forte, se não me engano, foi 42-13 que a gente perdeu. Um time muito forte, um time que eles são uma escola de formação de atletas de futebol americano. É a referência nacional ou não? Olha, o RFA está se tornando a referência nacional porque eles ganharam da gente do flag, ganharam o regional de flag, ganharam o Carioca de full pad contra o Vasco, Flamengo, ganharam o Carioca de full pad, né? Então, assim, eles ganharam o Carioca de... Eles lá no Rio, né, eles têm uma outra competição, que é o beach flag, que é o flag de praia. Então, eles ganharam, salvo engano, eles ganharam o beach flag. Então, assim, eles estão num nível que eles estão matando tudo. O Papa títulos. Ô, João, mas não é um saldo positivo pro Mock Bets, não? Já que era o estreante. Então, a gente até conversou com outras equipes, né? A gente, no futebol americano, a gente tem uma relação muito próxima com outras equipes do estado. Né? A gente se tornou muito próximo do pessoal do Juiz de Fora, que estava disputando agora o Mineiro, de full pad. A gente se tornou muito próximo do pessoal do Siderúrgica, de São João del Rei. E eles até falaram com a gente, falaram assim, olha, a participação de vocês, nenhum time mineiro, inclusive, foi bem nessa competição. Dos 8 do nosso grupo, 3 eram mineiros, né? A gente, o Golden Lions de Belo Horizonte e o Siderúrgica. E nenhum dos mineiros passaram para a semifinal. E todos esses são mais velhos que o Mock Bet. Todos, absolutamente mais Cultura. velhos. Todos. E para piorar, o Vasco e o RFA, principalmente o Vasco, que a gente também perdeu, foi um jogo mais acirrado, mas perdeu, metade do time só vinha da seleção brasileira, que disputou o Mundial de Israel. Sim. Saldo positivo pro Mock Bet. Na verdade, a gente teve um ataque interessante. Nosso ataque pontuou bastante. A defesa que foi muito mal, né? E a gente foi desfalcado, a gente foi com menos gente do que foi no Mineiro, que o pessoal lesionou. Essa competição, o nível foi tão intenso que dos titulares que participaram do campeonato, até hoje, metade eles estão lesionados. Não por causa de pancada, por causa disso, mas é desgaste físico mesmo, porque é atleta amador, né? Então, joelho, lesão de atleta mesmo, não é questão de impacto. Então, agora que o pessoal passou esse mês inteiro de maio, agora que eles estão recuperando e voltando a treinar. Eu acho que precisa da gente lá, né? Nós temos que ir lá. Para segurar, porque nós somos pesados. E físico e mental também, porque tem uma pressão de... Não, claro. E outra coisa, vamos falar bom português, né? A gente estava na casa dos caras, a gente não estava em casa. Né? A gente saiu daqui de Minas, foi lá pro Rio, o Epimirim fica ao lado de Petrópolis e tal. É uma competição complicada, sol quente, a temperatura, o clima é diferente daqui. Tinha torcida, influencia? Não, no Mineiro tinha. Pandemia, torcida nessa Copa do Brasil Carioca. Foi a recente. Sim, foi em abril. A pandemia já tinha reduzido bastante, mas nessa Copa do Brasil Carioca que a gente disputou, porque a gente disputou praticamente um Carioca, a gente pegou 3 equipes. Né? Não tinha torcida, mas tinha pressão. Né? E a gente já conhece esse pessoal, alguns deles participaram de uma equipe lá no Mineiro. Então, assim, a gente já está envolvido nessa cena do futebol, então a gente sabe como é que eles são. Né? E o Carioca, ele é diferente do Mineiro. O Carioca, ele é mais catimbeiro, ele não tem jeito, qualquer esporte, cara. Carioca, um argentino no Brasil. Um argentino de banho tomado. Ele fica naquela marra e tal. Então, assim, o pessoal, sim, foi complexo, mas experiência sempre é válida. A gente está conseguindo extrair muitos pontos dessa competição para ser aplicada agora. E a perspectiva para o futuro? Qual é o futuro do Mock Bets? Então, como eu disse, a gente tem o interesse do full pad, mas não agora, né, porque questão financeira, etc. Mas a gente está, muito provavelmente, né, praticamente certo, vai ter o Mineiro no fim do ano, de flag, tal qual no fim do ano passado. E a gente está se preparando para disputar o Mineiro e, se tudo der certo, com o feminino também. Agora vai. A gente espera que sim. As meninas têm bastante potencial. A gente espera que sim. Então, eu quero agradecer sua presença, João, de novo. Muito obrigado. Muito obrigado. Hoje, com áudio legal. Com competições, né? Porque na época que nós conversamos, não tinha um participado. Compromisso, o João abriu um espaço na agenda dele para falar com a gente. Uma agenda lotadíssima. Ele abriu um espaço.
Falamos até da beleza de Tom Brady aqui, você não percebeu? Eu percebi Mas que eu ele ia é fazer muito piada bonito. de Gisele Bündchen, mas Não, passou ele ainda é muito bem. mais bonito que ela. Muito mais cheiroso também. Isso eu não sei. Então eu quero agradecer a sua presença. Deixa aqui para a galera aí as redes sociais do MockBets. Quem quer conhecer o MockBets, quem quer lá ingressar no time também, conhecer, patrocinar, né? Sim, claro. Qualquer que seja. Pode deixar os contatos aí do MockBets. Nossa principal rede social é o Instagram. Tá? A gente tem o Facebook, mas quem conhece rede social sabe. Ele é utilizado para manter o Instagram. Né? O Facebook a gente utiliza muito pouco, reposta alguma coisa, mas é bem pouco. O arroba é MockBets, tudo junto, tá? Arroba MOCBATS, arroba MockBets, tudo junto, que é a nossa principal rede social. E aí sigam lá, acompanhem, porque a gente está realizando seleções com frequência, seletivas com frequência. Daí a gente deve realizar mais uma ainda para agregar atletas para o Mineiro. Né? A gente tem esse objetivo de realizar mais uma seletiva esse ano. E é isso, a gente conta com o apoio da cidade, né? A gente conta com a divulgação, que é muito importante. E agora, voltando com a parceria com a FUNORTE, eu acredito que a gente vai dar uma guinada muito satisfatória. Estamos na torcida, inclusive. Eu e o Frank aqui. Não vamos jogar, infelizmente, né? Pro seu time, infelizmente não vamos jogar. Mas quando a gente incorporar o Full Pad, a gente conta com a participação. Não. Eu vou passar adiante. O Frank sabe que Frank é fisioterapeuta, o joelho nosso não aguenta. Aguenta não. Então eu agradeço muito, mas não. Então, você que gostou da entrevista, acompanhe as outras entrevistas, os outros programas da casa, o F5, que é muito melhor do que esse aqui. E curta, comente, compartilhe. Estamos no canal 12 da NET, nós estamos no YouTube, estamos no Deezer. Se inscreva no canal da TV FUNORTE no YouTube, tem um áudio também, só o áudio em todas as plataformas de podcast. Né? É a segunda entrevista que o João está nos fornecendo. E, inclusive, a entrevista que ele forneceu lá na época do LF ainda é uma das mais ouvidas. Uma das né? mais ouvidas. Escutem lá também. O áudio não está tão legal, mas a entrevista ficou muito boa. Ele contou outras histórias também, não só do time de futebol, mas outros assuntos. E é isso, nós temos que ir embora, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco. Um abraço. Tchau. Falou. Só te lembrando, isso aqui é um trabalho também, não sei se você percebeu.